A Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves está localizada na cidade de Guaratinguetá e guarda em suas fundações uma história famosa em toda a região, uma mistura de mito e lenda. A história da bela Maria Augusta de Oliveira, filha do influente Visconde de Guaratinguetá, também popularmente conhecida como a Loira do Instituto. Eu não conheço a história da Maria Augusta. A loira do banheiro, a gente pode dizer que é um mito. O mito não tem esse elemento da existência, ele é o imaginário somente. A loira do banheiro, ela só aparece na modernidade, quando as crianças, os estudantes principalmente, tem o banheiro como um local perigoso. Banheiro é um local perigoso. É um local que acontece coisas que não deveriam acontecer. O que segura a não ação? Alguma coisa tem que se criar. Criou-se o mito. Diz a lenda que uma menina muito bonita, de cabelos loiros, gostava de matar aulas para ficar no banheiro. Porém, um dia, um acidente aconteceu. A loira escorregou no piso molhado do banheiro e bateu a cabeça no chão. Ficou em coma há algum tempo e depois morreu. A menina, depois de morta, não se conformava com seu fim trágico e prematuro. Sua alma não quis descansar e passou a assombrar os banheiros das escolas. As maneiras de invocá-la, segundo a lenda, podem variar. Uns dizem que você deve bater na porta 3 vezes, dar descarga falando palavrões e até mesmo jogar fios de cabelo no vaso. Muitos alunos juram ter visto a famosa loira, mas o que ela quer, ninguém sabe. A lenda está mais baseada num fato que aconteceu ou um elemento que existe. Por exemplo, a Maria Augusta, existe a casa, existe uma pessoa que ocupou aquela casa. Então a história é criada e recriada, enriquecida pelo imaginário popular, ela está em cima de um fato que existiu. Então é uma lenda. Vamos dizer que as escolas buscavam formas de manter seus alunos em sala, manter uma ordem. Então começa a surgir pequenas lendas. Aí em Guaratinguetá o que vai acontecer? Eu tenho a ideia de uma aparição que morou naquela casa, que foi velada lá dentro. Mas a ideia da escola normal, desses fantasmas, que é para tentar coibir um pouco os alunos. Então isso vai fazer com que se encaixe. Maria Augusta nasceu aqui, no local onde hoje se ergue a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E era uma das 7 e muitas outras filhas do Visconde. Nesse momento ele já é barão de Guaratinguetá, possuía muitas terras, os cafezais. E ele vem a ser irmão da minha trisavó, Rosa Maria do Carmo de Oliveira Borges, era irmã dele. E ele vem a ser pai da Maria Augusta, que Maria Augusta vem a ser minha prima. A Maria Augusta era uma das mais jovens e o pai, de acordo com a época, fez ela casar aos 14 anos de idade com um amigo dele muito mais velho que ele. Mas que era um homem que tinha uma posição social, econômica, política muito grande em São Paulo. Foi vice-presidente da província de São Paulo 2 vezes.
Ele foi lente da Academia de Direito de São Paulo, um dos fundadores da Academia de Direito de São Paulo, Dr. Dutra Rodrigues. Então era um homem inteligentíssimo, rico. Quando falava-se em casamento, tinha-se que pensar, ou eu casava minha filha, eu tinha dinheiro e casaria uma filha com alguém de prestígio, ou eu tinha prestígio e casaria com alguém que tinha dinheiro. No caso do Visconde, ele tinha dinheiro e tinha prestígio. E o Visconde estava à morte, e vendo aquela filha tão linda que ele tinha, aí ele fez um casamento. Ela, uma pessoa que gostava de festas, bailes, queria conhecer mais da vida. Maria Augusta foi educada pelo vigário Monte Carmelo. Ele que foi responsável pela educação dela. Acredito eu que nas leituras que ela fez da época, ela já começou a ter uma nova visão do mundo. E isso também ajudou para que ela tentasse romper com isso. Já não queria casar, casou, não deu certo, ela voltou para casa querendo se separar do marido. A mãe não gostou da ideia, que não ia pegar bem para toda a família. A Visconde disse, não, isso é um absurdo, onde já se viu isso? Volte para o seu marido. Então, com isso, ela vai fugir primeiramente para o Rio de Janeiro e logo em seguida para Paris. Pega as joias, vende e faz essa fuga, não voltando mais. Pouco se sabe sobre a vida de Maria Augusta, na época em que morava em Paris, uma fase que foi interrompida pela sua morte prematura aos 25 anos, provavelmente vítima de uma febre altíssima, morrendo assim, desidratada. Falecendo lá, o corpo foi embalsamado e mandado para Guaratinguetá. Então chegou o corpo de Maria Augusta e a viscondessa, chorando, colocou o corpo ali no salão de visitas e todos os amigos, inclusive esta Rosita, minha tia, que me contou toda a história da Maria Augusta, ficavam lá toda noite à luz de velas, velando o corpo da Maria Augusta. Acontece que a Maria Augusta estava ali, consta que um dia apareceu para uma irmã dizendo que queria ser sepultada, não queria mais ficar ali. Só que, ao organizar o enterro da Maria Augusta, o corpo foi para o cemitério onde está, mas a alma ficou. Desde então que Maria Augusta foi enterrada, no instituto, então, é voz corrente que Maria Augusta aparece. Quando eu fui estudar com 7 anos nessa escola normal, depois instituto, no primeiro dia de aula, no recreio da escola, a servente, Dona Lili, já contou para aquele grupo de crianças sobre a presença da Maria Augusta lá na escola. A vinda dela para cá, caixão de vidro, a exposição dela na escola, na casa, né, antes chácara do Visconde, mais tarde a suposta aparição para a mãe, para a irmã pedindo para ser enterrada, aí começa a surgir aquele movimento de lenda. Então isso vai fazer com que se mantenha a história, o nome de Maria Augusta vivo na história durante esses anos. E quando as crianças entram na 5ª série, geralmente elas querem saber a história da Maria Augusta, e lógico que nós damos uma incrementada nisso, né? Algumas ficam até com medo, não querem ir ao banheiro porque fazem a associação da Maria Augusta com a lenda da loira do banheiro. Eu acho que são 2 mitos, uma lenda da Maria Augusta com a história linear dela, e o outro é um mito popular, o que a gente pode encontrar em várias escolas, não só em Guaratinguetá, como em outros locais. Como ela morreu de hidrofobia, então contam que as torneiras vivem abertas. Então algumas ficam com medo, outras zombam, não acreditam. Eu brinco bastante. Quando um vento abre a porta, eu brinco. Pode entrar, Maria Augusta. Senta aí do lado do José. No Instituto eu trabalhei 25 anos. Eu vi Maria Augusta em carne e osso, pessoalmente. Eu estava subindo a escada, ela passou. E eu chamei, mas ela não respondeu. E ela tem uma característica, é o perfume francês muito bom. A primeira experiência que eu tive sobre Maria Augusta foi o perfume. Muito gostoso, muito suave, diferente. Nós sentimos cheiro de dama da noite, que tem final de ano, sei lá o quê, e a gente brinca, né?
Olha o perfume da Maria Augusta. A aluna vinha vindo da sala de aula para o banheiro. E eu estava no corredor com o colega que estava consertando a fechadura do meu armário. E a menininha falou, a aluna, tia, que perfume gostoso da senhora. E eu não estava de perfume. Inclusive tem uma história que eu me lembro, que um dos meus professores, enquanto diretor do colégio, do conselheiro Rodrigues Alves, estava meio cansado da ideia da lenda, os funcionários reclamando que não queriam fechar a janela, fechar a porta, porque a loira aparecia, a luz acendia, a luz apagava. Aí onde ele convoca uma reunião. O diretor ficou nervoso e bateu na mesa. Que absurdo isso em pleno século XX. No que acabou de falar. Despencou o lustre na mesa dele. Nesse momento despenca o lustre em cima da mesa. E pelo que me consta, aí já não dele, mas de outras pessoas, que ele ficou um tempo sem aparecer na escola. Outras vezes o piano toca durante a noite no anfiteatro. Vai ver, não tem ninguém tocando. E é a própria que tocava piano muito bem. Dentro dos conhecimentos espíritas, nós sabemos que antes de reencarnar, o espírito passa, de certa forma, por uma espécie de preparação. E nessa preparação, se ele for merecedor de escolher a sua prova ou a sua expiação, ele escolhe. Se o espírito já reencarnado tem condições de identificar esses sintomas de mediunidade, ele vai procurando administrar da melhor forma possível, no sentido de que ele cumpra com o seu objetivo. O primeiro contato mediúnico que eu tive com a Maria Augusta foi através de uma visão. Eu cheguei em casa e vi na frente da minha casa tinha um jardim com roseiras. E eu vi assim uma moça com um vestido de época, e uma coisa assim que me deixou muito tocada foi porque ela estava abaixada, cheirando uma rosa. E depois dessa visão, começaram a acontecer uns fenômenos interessantes na minha casa. O primeiro deles foi com relação a um cheiro de perfume francês. Esse corpo perispiritual, quando ele aparece numa manifestação do espírito, ele tem preenchido todo o seu contorno com uma energia chamada ectoplasma, e que é característica dos fenômenos de materialização. Então, ela pode ser tanto ou mais ou menos densa, a ponto às vezes de a gente até sentir quando toca um corpo materializado. Agora, então, este espírito, ele tem condições, sim, de fazer quase tudo o que ele fazia quando em vida física. Estava todo mundo na sala de casa, o cheiro entrou pela sala, tomou conta do ambiente e a gente foi acompanhando, ficou todo mundo admirado, todo mundo sentiu o cheiro. A gente foi acompanhando, ele foi pela copa, cozinha e foi até o quintal. A gente foi acompanhando o cheiro até o quintal. Aquilo foi muito interessante e acompanhado com uma sensação de paz muito grande. E eu comecei na doutrina espírita na época que eu tinha 17 anos. Foi nessa época que eu tinha 17 anos que eu sofri um problema de obsessão grave. E na época foi descoberto no Centro Espírita aqui em Guaratinguetá, um centro muito conhecido, o Grupo da Fraternidade Irmão Altino, que o espírito que me obsedava, essa é a palavra que a gente usa na doutrina espírita, vulgo encosto, vamos dizer assim, né, que o pessoal conhece assim, era o Visconde na época. E em uma das sessões de desobsessão, que foram feitas 4, para o meu caso específico, e ele declarou que eu fui esposa dele. E foi feito um consenso, vamos dizer assim, entre os trabalhadores da casa espírita, né? E realmente eu fui a Dona Amélia Augusta Casal na minha última encarnação. Esse meu contato estreito com a Maria Augusta se deve a isso. Ela é minha mentora, porque ela foi minha filha na última encarnação. Como essas personalidades estão marcadas, registradas no nosso corpo perispiritual,
como dizemos vulgarmente, às vezes nós abrimos uma janelinha da nossa mente e esta personalidade que foi muito forte interfere no nosso dia de hoje. Eu tenho contato diário com a Maria Augusta, por conta dela ser a minha mentora. E o que facilita o meu contato com ela é o meu padrão vibratório. Se eu estou bem centrada, assim, no momento de oração. As horas que eu mais vejo ela são de manhã, no momento da minha oração de manhã. Foram todos esses fatores que não só atravessaram o século e permanecem hoje a Maria Augusta como um patrimônio imanente, a própria assombração, e um patrimônio físico que está no cemitério. Através das verdades da história dela, trazidas por ela mesma, associadas à história documental sobre a vida dela, a lenda cai por terra. Porque a Maria Augusta não é e nunca foi um fantasma. A Maria Augusta como fantasma, eu não acredito. Eu acho que ela não estaria penando tanto por tudo que ela fez para se tornar essa alma penada, né? Agora, eu peço sempre que rezem muito pela Maria Augusta, porque isso aí deve atormentar muito o espírito dela, né? Não sei se ela pode se materializar alguma coisa em relação a isso, mas eu acredito, de repente, que ela esteja aqui presente, não para fazer o mal. Maria Augusta, desde o seu falecimento, continua sendo uma lenda viva na história de Guaratinguetá.